Boa noite. Boa noite. Raquel Dodge quer que Gedel devolva aos cofres públicos os 51 milhões de reais. O ex-articulador de Temer está preso há 3 meses. O irmão deputado também é acusado. Tribunal Regional mantém o bloqueio de bens de Aldemir Bendini, determinado por Moro. O ex-presidente da Petrobras, nomeado por Dilma, é acusado de corrupção. Lava Jato vai entregar 650 milhões de reais para a Petrobras. O dinheiro foi recuperado por meio de acordos com pessoas e empresas investigadas. Temer enxerga terrorismo inadequado em relação à reforma da Previdência. E apesar da demora para votar, o presidente tenta exibir confiança na aprovação. No Datafolha, a reprovação à gestão de João Dória triplica desde o início do ano. O prefeito de São Paulo perde por 39 contra, 29 a favor. Crescem as denúncias de propinas na Prefeitura de São Bernardo do Campo. O Ministério Público aponta ação de quadrilha na área de licenças ambientais. O Jornal da Gazeta está no ar. O Hospital Santa Marcelina de Itaquera, zona leste de São Paulo, que teve vários setores interditados pela vigilância sanitária na semana passada, tem até a semana que vem para recorrer da decisão e apresentar sua defesa. Um dos motivos da interdição do pronto-socorro para pacientes do SUS é a superlotação, um problema que foi confirmado pelo próprio hospital, considerado de referência na zona leste para atendimentos de alta complexidade. Em nota, a direção do Santa Marcelina afirma que o pronto-socorro clínico tem 20 leitos e mantinha, em média, 50 pacientes internados. Situação semelhante à do pronto-socorro cirúrgico, que tem capacidade para atender 14 pacientes, mas chegava a receber 40 pessoas em média. O Santa Marcelina é privado e filantrópico, administrado pelas Freiras Católicas Irmãs de Santa Marcelina. 87% dos atendimentos são feitos pelo Sistema Único de Saúde. Além do pronto-socorro, a Vigilância Sanitária Estadual também decidiu pela interdição cautelar e parcial da unidade de internação cirúrgica, do ambulatório de quimioterapia e das UTIs, porque foi constatada insuficiência de profissionais para o atendimento e problemas estruturais, como a falta de ventilação e a ausência de espaço físico adequado para acomodar os pacientes. O Hospital Santa Marcelina tem até a próxima segunda-feira para apresentar aos técnicos da Vigilância Sanitária uma proposta de readequação destes setores. Por enquanto, o pronto-socorro só vai atender os casos de urgência. Os pacientes do SUS estão sendo orientados a procurar outros serviços de saúde na região. Segundo a Prefeitura de São Paulo, a Zona Leste conta com 45 unidades de saúde, entre elas 4 hospitais municipais. Outros setores do hospital funcionam normalmente, inclusive o pronto-socorro, que atende pacientes particulares e de convênios. Precisei hoje lá, só que pela parte do convênio, mas a parte do SUS está bem precária lá mesmo. E é um ótimo hospital, o atendimento é bom. Agora o porquê disso, quem sofre é a população, né? Aqui, se for contar, a gente tem o Tiradentes, ou então o São Mateus, que vive fechado, não tem médico para atender. Então aqui é o que atende mais gente. Então eu acho que é por isso que eles acabam pecando algumas vezes pelo excesso de gente. A Secretaria Estadual de Saúde diz que não determinou a suspensão do atendimento no pronto-socorro, embora na mesma nota tenha dito que novos pacientes não devem ser admitidos, a não ser em casos de extrema urgência. O Ministério da Saúde afirma que não faz repasse diretamente a hospitais que não sejam federais e que os recursos destinados às secretarias de saúde dos estados e municípios são administrados pelo gestor local de cada unidade de saúde. Denúncia do Ministério Público Estadual aponta que, além da venda de cargos na Secretaria de Gestão Ambiental de São Bernardo do Campo, a quadrilha que atuava na Prefeitura também negociava a liberação de licenças ambientais em troca de propina. Segundo a investigação, eram cobradas propinas para anular multas que, em alguns casos, nem deveriam ter sido aplicadas. Também eram negociadas a liberação de licenças ambientais e autorizações para o corte de árvores.
Também se descobriu na investigação que o grupo vendia parte da madeira das árvores cortadas. Mais da metade do município de São Bernardo do Campo está numa área de manancial, protegida por lei. O Ministério Público denunciou 7 pessoas. Mário Henrique de Abreu, secretário municipal de Gestão Ambiental e apontado como chefe do esquema. Sérgio de Souza Lima, diretor de Licenciamento Ambiental. Tiago Alves Martins, chefe de fiscalização. Isaías Antônio de Araújo, servidor público que, segundo os promotores, identificava os locais onde seria possível cobrar propina. Simone Cristina de Lima Brito, irmã de Sérgio de Souza e secretária num escritório de arquitetura na cidade. João Antônio Cambaúva, consultor imobiliário, e André Luiz Poletti, que vendia a madeira cortada. Segundo a TV Globo, o esquema foi revelado por um homem que foi vítima e hoje é testemunha protegida no processo. Ele afirma que, ao procurar o diretor de licenciamento ambiental, Sérgio de Souza Lima, recebeu a informação de que a sua obra só seria liberada se o projeto fosse feito pelo escritório de arquitetura do próprio Sérgio. Segundo a denúncia, o homem foi recebido por Simone Cristina de Lima Brito, irmã do diretor de licenciamento. 30, 35 mil é o trabalho técnico, só que lá na prefeitura tem outra verba. Quanto vai ficar? Olha, a gente pode tentar até melhorar um pouco isso, mas fica longe de 50 mil. Que não tem nada a ver comigo, tá? É o jogo. Em nota, a Prefeitura de São Bernardo do Campo, comandada por Orlando Morando, do PSDB, informa que assim que tomou conhecimento das denúncias feitas pelo Ministério Público, demitiu todos os funcionários envolvidos e cancelou as licenças ambientais. O texto diz também que o município instaurou procedimentos administrativos e, se forem confirmadas irregularidades, os envolvidos vão ser processados pela Procuradoria-Geral da cidade. O Jornal da Gazeta procurou todos os citados na matéria, mas não teve resposta. Reprovação da gestão do prefeito João Dória, do PSDB, sobe para 39%, número 3 vezes maior que o registrado em fevereiro, quando apenas 13% dos paulistanos avaliavam o governo tucano como um prefeito ruim ou péssimo. Depois de quase um ano como prefeito de São Paulo, João Dória teve a administração reprovada por 39% dos paulistanos. Em outubro, 26% opinaram dessa maneira. 31% avaliaram a gestão do tucano como regular. No mês anterior, foram 40%. Apenas 29% a aprovam. No levantamento de outubro, foram 32%. Uma parcela de 1% não opinou dessa vez e na pesquisa anterior foram 2%. Dória é reprovado mais pelas mulheres, 44%, do que pelos homens, 33%. Por aqueles que ganham até 2 salários mínimos, são 44%. O mesmo percentual registrado por pessoas de 35 a 44 anos. O levantamento do Datafolha foi realizado entre os dias 28 e 30 de novembro, com 1.085 entrevistados. A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais. O Ministério Público Federal vai fazer nova devolução à Petrobras, desta vez de cerca de 650 milhões de reais. O valor que será devolvido à estatal foi recuperado por meio de acordos de colaboração e de leniência celebrados durante as investigações da Operação Lava Jato. De acordo com o Ministério Público Federal, o montante de 650 milhões de reais será a maior quantia já devolvida de uma só vez em uma investigação criminal no país. Outra parcela de 800 milhões de reais já tinha sido recuperada pela Petrobras. Somando os dois valores, o ressarcimento à estatal passará de 1 bilhão e 400 milhões de reais. No total, segundo os procuradores da Lava Jato, os crimes já denunciados envolvem o pagamento de propina na casa dos 6 bilhões e 400 milhões de reais. Desde o início da Operação Lava Jato, em março de 2014, já foram firmados até aqui mais de 150 acordos de colaboração premiada com pessoas físicas, além de 10 acordos de leniência com as empresas envolvidas nos esquemas de corrupção. O dinheiro da devolução à Petrobras vai vir das multas, muitas delas milionárias, resultantes desses acordos.
O total de procedimentos já instaurados pela Força Tarefa é de 1.765, incluindo 881 mandados de busca e apreensão e 222 de condução coercitiva, que é quando a pessoa é levada para prestar depoimento. Já foram cumpridas 101 prisões preventivas, 111 prisões temporárias e 6 em flagrante. 283 pessoas foram acusadas e 113 condenadas. Os crimes mais comuns são corrupção, lavagem de dinheiro e crimes contra o sistema financeiro internacional. O Ministério Público Federal quer que ex-articulador político do governo Temer, Gedel Vieira Lima, e outros denunciados devolvam 51 milhões de reais aos cofres públicos. O valor é o mesmo encontrado em malas dentro de um apartamento em Salvador. Na denúncia, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pede que Gedel, o irmão dele, o deputado federal Lúcio Vieira Lima, do PMDB, a mãe deles, Marluce, e o empresário do ramo imobiliário, Luiz Fernando Machado da Costa Filho, paguem uma indenização por danos morais coletivos de 51 milhões de reais. É o mesmo valor encontrado em um apartamento em Salvador, na maior apreensão em dinheiro vivo já feita pela Polícia Federal. De acordo com as investigações, o local seria uma espécie de bunker da família Vieira Lima. A Procuradoria acredita que o dinheiro vem de repasses de propina feitos a Gedel pelo doleiro Lúcio Funaro e pelo Grupo Odebrecht em esquemas de corrupção. O deputado Lúcio Vieira Lima também é acusado de se apropriar de até 80% dos salários de secretários parlamentares do seu gabinete por anos. De acordo com o Ministério Público, para lavar o dinheiro, a família investia em imóveis de luxo em Salvador. A PGR também solicitou o confisco dos empreendimentos. Um deles é o edifício Lavoe Ladeira da Barra. O imóvel ganhou destaque após o ex-ministro da Cultura, Marcelo Calero, ter acusado o então ministro da Secretaria de Governo de pressionar o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, para a liberação da obra em área de proteção. Por causa do escândalo, Gedel deixou o governo de Michel Temer em novembro do ano passado. Ao todo, foram denunciadas 6 pessoas por associação criminosa e lavagem de dinheiro. Também estão na denúncia o ex-assessor de Lúcio Vieira Lima, Job Ribeiro Brandão, e o ex-diretor da Defesa Civil de Salvador, Gustavo Ferraz. Além dos valores e da condenação criminal, Raquel Dodge pediu que a mãe do ex-ministro, Marluce Vieira Lima, cumpra prisão domiciliar e seja monitorada por tornozeleira eletrônica. E que o deputado Lúcio Vieira Lima também use tornozeleira e seja obrigado ao recolhimento domiciliar noturno. Agora a denúncia será analisada pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal, mas não há prazo. O relator é o ministro Edson Fachin. Gedel Vieira Lima está preso no complexo penitenciário da Papuda, no Distrito Federal, desde setembro. Ele voltou para o regime fechado depois que a PF encontrou o dinheiro em Salvador. Vamos agora ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Você vê que aí é uma melange de experiências de corrupção. Aquelas do passado, né, que é guardar dinheiro vivo para não ter que usar bancos, o que deixa uma prova óbvia que a Polícia Federal registra, e uma família com esse grau de riqueza não ia guardar tanto dinheiro, perdendo assim tanto dinheiro. A inclusão da mãe, muita gente, olha, a mãe, o dinheiro era contado e guardado no closet da mãe, que já vem, ela era mulher do Afrísio, que é o pai do Lúcio e do Gedel. Além disso, o Gedel era uma pessoa de tal confiança do Temer que quando Marcelo Calero, ministro da Cultura, mostrou à nação a participação suspeita do Gedel na tentativa de dar uma autorização do patrimônio histórico para a construção de um prédio, o Temer tomou o partido do amigo, né? Amigo desde os tempos de Lula e Dilma. O Gedel foi figura importante nos governos do PT, sendo um elemento do PSDB que era aliado desse PT. O aparecimento dos 51 milhões são uma prova acachapante, é a imagem mais importante desse escândalo. Salta aos olhos de qualquer um que isso é um absurdo. E a Raquel Dodge, apesar de ter sido indicada pelo Gilmar Mendes e nomeada pelo Temer, cumpriu a função que se espera de uma procuradora-geral ou de um procurador-geral e enquadrou
a família toda no crime, exigindo que devolvesse esse dinheiro todo aos cofres públicos e ainda pagasse multa. Parece duro, não existe o crime de gestação de quadrilha, não é isso, não é por isso que a dona Marluce está respondendo, mas sim pelo fato de ter guardado esse dinheiro em seu closet e ser cúmplice, vai ter que usar tornozeleira sim. E isso aí é o seguinte, é uma lama que está chegando ali perto do laguinho, ali na frente do Palácio do Planalto. Temer era e é muito próximo de Gedel, o que dizem, ainda hoje manda na Secretaria do Governo, que é ocupada por um fantoche tucano chamado Antônio Embaçaí, que já disse para o Temer, daqui não saio e daqui ninguém me tira, mas isso já é história para outro comentário. Por enquanto eu vou ficando por aqui, volto direto ao assunto na quinta-feira, em pé. Michel Temer recebe o presidente da Bolívia, Evo Morales, em Brasília. Essa é a primeira visita do boliviano ao Brasil após criticar o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Aconteceu hoje no Palácio do Planalto, depois de ter sido adiado 2 vezes por causa das internações do presidente em outubro e novembro. Aliado dos governos petistas, o presidente boliviano foi um dos principais críticos do impeachment de Dilma Rousseff entre os líderes de países sul-americanos. No ano passado, Evo Morales chamou o afastamento de Dilma de golpe parlamentar. Ele chegou a ameaçar tirar o embaixador boliviano do Brasil, mas a ideia nunca foi para frente. Hoje, Evo Morales não criticou Temer. Pelo contrário, agradeceu a hospitalidade em Brasília. Brasil e Bolívia têm negócios avaliados em mais de 2 bilhões de dólares nas áreas de energia e gás. Além do comércio entre os dois países, temas como a segurança na fronteira também estiveram em pauta. E após o almoço oferecido a Morales no Palácio do Itamaraty, Temer falou rapidamente com a imprensa. O presidente afirmou que o apoio à reforma da Previdência está crescendo e, se aprovada na Câmara neste ano, poderá ser votada pelo Senado já em fevereiro. A ideia do governo é colocar a proposta em votação quando tiver garantido os 308 votos necessários para a aprovação. Diante da resistência de aliados no Congresso, Temer já fez várias alterações no texto original. O governo manteve a idade mínima de aposentadoria de 65 anos para homens e 62 para mulheres, mas o tempo mínimo de contribuição caiu de 25 para 15 anos. Já para se aposentar com 100% da renda média, a contribuição ficou em 40 anos. Eu quero ressaltar aqui, tomo a liberdade de fazê-lo, que naturalmente aqueles que já completaram o seu tempo de aposentadoria, aqueles, portanto, que já adquiriram o direito, não precisam apressar-se para aposentar-se, porque já têm o seu direito assegurado. Eu digo isso, porque de vez em quando espalham, né? Olha, vão tomar a sua aposentadoria, vão tirar a sua aposentadoria. É um terrorismo inadequado. Centrais sindicais fizeram atos em 25 estados hoje contra a reforma da Previdência. Aqui em São Paulo, a manifestação foi na Avenida Paulista. É lá que está a repórter Fernanda Azevedo. Olá, Fernanda, boa noite. Nós voltamos daqui a pouco na ligação com a Fernanda, quando corrigirmos esse probleminha no som, nós não ouvimos o que ela falou. Daqui a pouco, Maria Lídia Flandoli vai entrevistar o José Roberto Ferreira Savoia, professor da USP e ex-secretário da Previdência Complementar no governo Fernando Henrique Cardoso, sobre a reforma da Previdência. Até outubro desse ano, São Paulo teve quase 6% a menos de mortes no trânsito. Mesmo assim, o número de vítimas é alto. Corre mais risco quem está a pé ou sobre 2 rodas, seja motos ou bicicletas. O trânsito nosso de cada dia continua daquele jeito. Para os otimistas, um desafio. Para os pessimistas, uma guerra. Hoje em dia, o pessoal parece que perdeu a paciência. Hoje em dia tem muita gente estourada no mundo, tem muita gente nervosa e estressada. Se observar bem pelo retrovisor do que já passou em 2017, aí vai ver que 746 pessoas perderam a vida em acidentes na capital. Isso de janeiro a outubro desse ano, segundo os dados do Infociga, uma iniciativa do governo de São Paulo que monitora as mortes no trânsito. Os dados revelam que quem está com as mãos no volante costuma ficar mais protegido do que quem está em volta dos carros.
Dos 746 mortos, 90 estavam dentro dos carros, 249 estavam em motos e os mais afetados, 340 eram pedestres. E os semáforos eles passam depressa e a gente, às vezes, com criança, principalmente, não tem como atravessar correndo, né? Há quem comemore, porque seriam quase 6% menos mortes na comparação com o mesmo período do ano passado. Mas o que dizer do número de ciclistas mortos? Até outubro desse ano, 31, ante 20 mortos de janeiro a outubro de 2016. Aumento de 55%. E quando você consegue sair ileso, não se envolver em atropelamentos, colisões graves, aí vem um estudo e mostra que o trânsito de São Paulo afeta a sua saúde de qualquer jeito, até quando você não vê. Respirar por 2 horas no trânsito da capital paulista é o mesmo que fumar um cigarro. E isso tem efeito cumulativo. O trabalho inédito da Universidade de São Paulo mediu a quantidade de carbono acumulada no pulmão de 2.000 mortos na capital paulista. Descobriu que ao longo de 30 anos, o pulmão de quem vive em meio ao trânsito de São Paulo pode ficar igual a de um fumante. O que foi uma péssima notícia para o Daniel, que não fuma mais. Agora eu fumo, né? Tem o pulmão como? Deve estar bem ruim, viu? Bem ruim. Já há quantos tempo? Mais de 30 anos nesse trânsito. O Renan, de 1 ano e meio, já está treinando as manobras para evitar acidentes, mas da poluição, aí é mesmo difícil desviar. Como é que vocês vão fazer para evitar que ele não tenha um pulmão de fumante? É difícil de acontecer isso, porque é muito trânsito. Os desembargadores do Tribunal Regional Federal de Porto Alegre mantiveram hoje a decisão do juiz Sérgio Moro de bloquear os bens do ex-presidente da Petrobras, Aldemir Bendini, preso pela Lava Jato. A decisão foi tomada pela 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Os desembargadores entenderam que a ordem do juiz Sérgio Moro de bloquear judicialmente R$3.400.000 de Aldemir Bendini tem o objetivo de garantir que o dinheiro recebido ilegalmente por ele em esquemas de corrupção na Petrobras seja devolvido aos cofres públicos. O valor é o mesmo que delatores da Odebrecht admitiram ter pago a Bendini para garantir privilégios dentro da estatal na contratação de obras. Os advogados do ex-presidente da Petrobras alegavam que a família dele estava precisando do dinheiro para pagar contas pessoais, mas por decisão unânime, os 3 desembargadores da 8ª turma do TRF4 decidiram manter o bloqueio de patrimônio. Bendini está preso desde 27 de julho, acusado de receber propina quando estava à frente da estatal. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, pediu vista do processo e o julgamento do pedido de liberdade apresentado pelo empresário Wesley Batista foi adiado. Antes de Gilmar pedir mais tempo para analisar a ação, os ministros Edson Fachin e Dias Toffoli já haviam votado por manter o dono da JBS, Friboi, preso. Quando o julgamento foi retomado, o que ainda não tem data, deverão votar, além de Gilmar, os outros 2 integrantes da 2ª turma do STF, os ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski. Wesley Batista foi preso em setembro pela Polícia Federal por suposta prática de insider trading, que é o uso de informações privilegiadas para lucrar no mercado financeiro. O ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, do PMDB, prestou novo depoimento hoje ao juiz federal Marcelo Bretas. Na audiência, o PMDBista negou que o anel de R$800.000 recebido do dono da Delta, Fernando Cavendish, tenha sido uma propina paga por obras da empreiteira no estádio do Maracanã. Segundo Sérgio Cabral, o anel de ouro branco e brilhantes entregue à primeira-dama Adriana Anselmo em julho de 2009 foi um presente de puxa-saco e sem contrapartida em obras para a construtora no Rio. Em depoimento à Justiça em agosto, Fernando Cavendish alegou que a joia serviu como garantia para que a Delta participasse da licitação de reforma do estádio do Maracanã, que aconteceu em agosto de 2010. De acordo com Cavendish, o valioso anel correspondia a 5% da propina exigida por Cabral de todos os contratos fechados no estado, durante a administração dele no governo fluminense. Sérgio Cabral rebateu as declarações do dono da Delta e disse ao juiz Marcelo Bretas que o empreiteiro mente para se safar da denúncia de lavagem ilegal de mais de R$300 milhões. Na audiência, Cabral também disse que não vai entrar para a história política do Brasil como o ex-governador de São Paulo, Adhemar de Barros, apelidado pelos adversários de Rouba Mas Faz.
Após o depoimento, Sérgio Cabral deixou a sede da Justiça Federal no Rio, na parte de trás do carro da Polícia Fluminense. E agora o comentário de José de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre o depoimento do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. Sérgio Cabral virou sinônimo de escárnio, mas não chegou a esse ponto sozinho. Foi com a ajuda do eleitor do Rio de Janeiro que o PMDB de Cabral tornou-se força hegemônica no Estado. Em 2012, quando o Lava Jato era apenas o nome que se dava aos lugares onde se lavavam carros, Eduardo Paes, reeleito prefeito do Rio pelo PMDB, chegou a lançar o nome de Cabral para vice de Dilma Rousseff. Nessa época, ainda brilhavam no dedo de Adriana Anselmo, a mulher de Cabral, os diamantes do anel comprado pelo empreiteiro Fernando Cavendish em Mônaco, no aniversário de Madame. Era um achaque, informa agora Cavendish. Não, foi um presente de puxa-saco, disse Cabral em depoimento antes de emendar. Não sou Adhemar de Barros, rouba mais faz. Ai, ai, ai. Nesta terça-feira, horas antes de Cabral prestar depoimento no Rio, o ministro Gilmar Mendes declarou em Brasília que não se pode considerar todos os políticos corruptos. Verdade, só os que roubam. Precisamos dos profissionais da política, acrescentou Gilmar. Corretíssimo. Desnecessários são apenas os larápios. Por ora, o Supremo de Gilmar não condenou nenhum político da Lava Jato. Assim, na era das malas de dinheiro e dos anéis de diamantes, não resta ao brasileiro senão transformar as urnas de 2018 numa espécie de juízo final. Isso, evidentemente, se não quiser continuar fazendo o papel de bobo. Boa noite. No Rio de Janeiro, o Ministério Público Militar denunciou 11 militares e civis envolvidos em fraudes de licitações de contratos do Departamento de Engenharia e Construção do Exército, com fundações privadas e sob a fiscalização do Centro de Excelência em Engenharia de Transportes. As fraudes aconteceram entre 2005 e 2010 e teriam causado prejuízo de 151 milhões de reais aos cofres públicos. O processo foi encaminhado ao Superior Tribunal Militar por envolver oficiais generais. Entre os denunciados estão 3 coronéis da Reserva do Exército, 1 coronel e 2 majores da Ativa. Eles são acusados dos crimes de estelionato e violação de dever funcional com fim de lucro. Uma ação de marketing do estado de Pernambuco tem chamado a atenção dos passageiros da linha amarela do metrô aqui em São Paulo. No túnel Angélica da Estação Consolação já dá para perceber algo diferente. Mais um dia normal para quem pega o metrô todo dia, mas de repente a gente começa a ver uma igrejinha, mar, tem até areia no chão. O metrô de São Paulo é criativo quando se trata de propaganda, mas essa em particular chamou a atenção principalmente de quem ama uma selfie. Tem pessoas dos meus contatos no Facebook que viram a foto, pensaram que eu estava passeando, que eu estava de férias, foi até legal. O Wagner também fez de conta que estava na praia. Deu vontade de ir pra praia, deu tanto desespero dessa praia de pedra que a gente vive. Você viu essa foto? Como ficou? Escrevi seria meu sonho. Como que é? Seria meu sonho. Dentro dos vagões, a fantasia continua. Os passageiros que vão viajar de metrô ficam surpresos com os grandes adesivos e as cadeiras de chita. Eu levei até um susto. Achei interessante, muito bom. Na hora que a gente entrou, já mudou até o clima, né, mãe? São 6 vagões decorados, cada um com um tema de algum lugar de Pernambuco. O que é legal é que deixa a viagem mais tranquila e mais bonita também para quem vai pegar a linha amarela. Os bonecos da cidade de Olinda estão estampados nas portas. Peixes em piscinas naturais simbolizam a cidade de Porto de Galinhas. Ainda tem Recife, Fernando de Noronha, a Praia dos Carneiros. A ação é promovida pela Secretaria de Turismo, Esportes e Lazer de Pernambuco em parceria com a Via 4. A pernambucana Luana, que veio da cidade de Surubim, aprovou o realismo da decoração. Olinda tá idêntico. Como eu vi Olinda, né? Caruaru ali também, bem idêntico. A viagem segue e para quem entrou nesse vagão, fica à vontade de conhecer novos destinos. Para Pernambuco ainda não, mas já é um lugar que pode entrar no nosso roteiro. Fortes chuvas castigam Minas Gerais. 3 mortes foram registradas desde o fim de semana e pelo menos 4 pessoas estão desaparecidas. O corpo de uma menina de 13 anos foi encontrado na zona da mata.
A menina, o irmão de 7 anos e a avó das crianças foram levados por uma enxurrada na área rural do município de Urucânia. A avó e o menino continuam desaparecidos. As chuvas, inundações e deslizamentos de terra têm castigado as cidades mineiras. Na Zona da Mata, o abastecimento de energia elétrica de 7 municípios foi cortado por risco de acidentes. Córregos transbordaram e a água invadiu casas. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia para o estado é que os dias continuem chuvosos na primeira quinzena de dezembro. Aqui em São Paulo o dia foi bem quente hoje. A máxima à tarde chegou aos 29 graus. Mas já choveu em alguns pontos da cidade e refrescou agora à noite. Vamos ver como fica o tempo amanhã com Mariana Armentano. O destaque da previsão é o tempo instável no sudeste e também no centro-oeste do país. É que diversos sistemas de baixa pressão formam nuvens carregadas que são reforçadas pelo ar quente e úmido que vem lá do norte do Brasil. O risco é grande para alagamentos e deslizamentos, principalmente no centro-norte e leste de Minas Gerais, no Espírito Santo, no sul da Bahia e ali entre o Paraná e o Mato Grosso do Sul. Vamos ver como fica a nossa tabela de temperaturas para amanhã? Em Curitiba, mínima de 16 e máxima à tarde de 25 graus com chuvas a qualquer hora. Em BH, dia bem chuvoso, com máxima de 27 graus. Em Cuiabá, chuvas e calorão na casa dos 34 graus. E em Natal, tempo firme com temperaturas entre 24 e 32 graus amanhã. Agora, aqui em São Paulo, a previsão é de chuvas principalmente pelo interior. O sol aparece pouco e ocorrem pancadas a qualquer hora do dia sobre o centro-oeste e norte do estado. Há risco de chuva forte nas regiões que fazem divisa com o Mato Grosso do Sul. No litoral norte, o predomínio é de céu nublado, mas não chove. E na capital e nas demais áreas paulistas, o sol brilha forte, o tempo fica bem abafado e ocorrem pancadas rápidas e isoladas de chuva de tardezinha. A máxima chega aos 30 graus amanhã em Presidente Bernardes, aos 31 em Votuporanga, em São José dos Campos e na região de Sorocaba chega a fazer até 29 graus, em Campinas mais quente, 30 graus amanhã à tarde. E aqui na Grande São Paulo, os próximos dias serão todos muito parecidos, com calor e chuvas entre a tarde e a noite. Nessa quarta-feira teremos mínima de 18 de manhãzinha e máxima à tarde de 28 graus. Aí na quinta, nada muda e na sexta-feira o calor diminui só um pouquinho. A máxima à tarde cai para 27 graus, mas ainda fica bem abafado, com chances de chuva no finalzinho do dia. Centrais sindicais fazem neste momento um ato na Avenida Paulista contra a reforma da Previdência. A repórter Fernanda Azevedo acompanha. Fernanda. Olá, boa noite a todos. Depois de uma tarde muito difícil para quem tentou circular aqui por toda a região da Avenida Paulista, agora a situação é de relativa tranquilidade. Esse é o sentido dos motoristas que vão para a Consolação, aqui para o que vão para o Paraíso. O fluxo é intenso, mas vai se normalizando. Isso porque por volta de 7h15 da noite, os manifestantes liberaram as duas vias da avenida e saíram aqui. Já não há mais manifestação na Avenida Paulista. O ato dessa tarde foi convocado pela CUT, por centrais sindicais e movimentos sociais, um ato contra a reforma da Previdência. Ele começou por volta de 3h30 da tarde no vão livre do MASP. Os manifestantes se concentraram por lá e vieram caminhando até a Rua Augusta, onde fica o escritório da Presidência da República. Não houve registro de confusão ou de vandalismo durante a manifestação, mas o trânsito da região ficou muito complicado. Os ônibus foram desviados para ruas paralelas. A CT fez vários bloqueios em perpendiculares aqui da Avenida Paulista. A Polícia Militar não informou o número oficial de manifestantes. Eles ocuparam 2 quarteirões aqui da Avenida Paulista. Bom, como eu disse, o trânsito vai se normalizando, a tendência é de melhora durante a noite. Voltamos ao estúdio. A Rússia foi banida hoje dos Jogos Olímpicos de Inverno da Coreia do Sul pelo Comitê Olímpico Internacional por causa do escândalo de doping envolvendo atletas russos.
A decisão foi anunciada hoje pelo presidente do Comitê Olímpico Internacional e é uma resposta às dificuldades que o Comitê Russo impôs às investigações do escândalo de doping no país no ano passado. Essa é a primeira vez na história que uma nação inteira é proibida de participar de uma Olimpíada, seja ela de verão ou de inverno, por causa de doping. Apesar do banimento total do Comitê Olímpico Russo, os atletas do país vão poder competir nos Jogos da Coreia do Sul em competições individuais ou de equipes, mas não vão poder usar a bandeira russa. No lugar, os competidores atuarão sob a bandeira olímpica e, caso subam ao alto do pódio, o hino olímpico será executado. Neste momento, a TV Gazeta recebe os maiores atletas do futebol brasileiro para a gravação do tradicional Troféu Mesa Redonda, que chega neste ano à 14ª edição. O evento vai premiar os melhores jogadores do Campeonato Brasileiro de 2017 e vai ser exibido no domingo, dia 10 de dezembro, às 9 da noite, aqui na TV Gazeta. Está chegando a hora, daqui a pouquinho começa a gravação da 14ª edição do Troféu Mesa Redonda. Serão premiados aqui os melhores jogadores, os destaques do ano do futebol brasileiro. Ao todo serão entregues 19 troféus. A seleção do campeonato, do goleiro ao ponta esquerda, além disso, o melhor técnico, a revelação do campeonato e também o melhor jogador. Fora isso, haverá 5 homenagens especiais durante o Troféu Mesa Redonda. Mas não posso dar nenhuma dica a respeito dos ganhadores. Quer dizer, o que eu posso dizer é que vai ter muito corintiano aqui, já que o Corinthians foi campeão brasileiro com 3 rodadas de antecedência. Não poderia deixar de ser, né? O Corinthians, o time mais premiado desta edição. Agora não posso falar quem serão os jogadores que vão passar por aqui. Se você quiser saber, vai ter que assistir o Troféu Mesa Redonda no próximo domingo. Mesa Redonda começa às 9 horas da noite e aí às 9h30 vai começar para valer o Troféu Mesa Redonda e aí sim você vai ficar sabendo quem serão os 19 ganhadores do Troféu Mesa Redonda da 14ª edição do Troféu Mesa Redonda. Cortar o cabelo é uma atividade absolutamente corriqueira para a maioria das pessoas, mas para autistas a situação é bem diferente. Em São Paulo existem salões de cabeleireiros especializados em atender meninos e meninas autistas. Um trabalho que requer delicadeza e paciência. Gabriel é um dos maiores orgulhos da irmã Isabelle. Isso porque o menino de 8 anos é autista, num grau em que conversar ou se entreter com alguma atividade com outra pessoa não são lá tarefas muito fáceis. Se não fizer sentido para ele, ele não vai fazer. Então, assim, a gente mostra a roupinha. Gabriel, a gente vai para a escola. Mostra a roupa da escola, mostra a mochila, ele sabe que ele tem que comer, tem que colocar a roupinha, colocar a mochila e ir para a escola. Tentar estabelecer uma rotina na vida de um autista gera muita reclamação. Daí o jeito é tentar não criar muitas mudanças no dia a dia, como o Tiago, de 9 anos, que sempre escolheu vestir roupas azuis, exatamente a cor que simboliza a conscientização do TEA, o transtorno do espectro autista. Ele foi diagnosticado com distúrbio aos 2 anos de idade. O autismo é uma disfunção que afeta a capacidade de comunicação, de socialização e de comportamento. A doutora Solange, quando ela nos chamou para dar o diagnóstico, ela foi e falou assim, gente, calma, sabe o que acontece? Deus lá de cima olha as casas, na sua casa viu um coração bem grande. Falou assim, é lá que eu vou jogar a estrelinha azul. E jogou o Thiago, que o Thiago é um autista. Procurar a criança dentro de casa dá trabalho, mas quando é hiperativo igual o Lucas, Raíssa, o trabalho é dobrado. É, o trabalho é dobrado. Esses passinhos parecem incontáveis e toda criança, quando some e tá muito quieta, já sabe, tá aprontando ou se escondendo, por exemplo, de cortar a unha. Ele não deixa cortar, não. Essa semana minha mãe segurou os pés. E aí meu pai segurou o braço e eu fui cortar a unha da mão dele. Da mão, do pé eu cortei quando estava dormindo. Para cortar o cabelo, então, é uma guerra. Tem vezes que fica 2 dias, 2 etapas para cortar o cabelo. E para não se transformar numa situação traumática para a criança, tem toda uma técnica especial. Eles não gostam que você pegue e já apoie com força para cortar o cabelo. Então tem que ser bem sensível mesmo. É como se fosse cortar
com as pontas do dedo, sabe? O salão lúdico para a criançada fica na Moca, na Zona Leste, e cobra R$ 67,00 deste tipo de corte. Às vezes eles não interagem diretamente com você, mas você sente depois um carinho, uma gratidão. Do nada eles vêm e dão um beijo no seu rosto e aquele sorriso, e isso aí é uma alegria muito grande, é uma realização do trabalho que foi feito. Muito gostoso saber que os nossos filhos, principalmente aquele que, né, é especial, a gente pode ter um ambiente desse para eles, né, com receber amor, carinho e tudo mais. A produção industrial brasileira cresceu 5,3% em outubro, na comparação com o mesmo mês do ano passado. Segundo os números divulgados hoje pelo IBGE, essa foi a sexta alta seguida e a mais forte desde abril de 2013. Apesar do resultado positivo, a produção brasileira ainda continua no nível do começo de 2009. Em relação a setembro, a atividade fabril subiu 0,2%, com aumento da produção de 15 dos 24 setores pesquisados. O presidente Donald Trump anunciou hoje que vai transferir a embaixada dos Estados Unidos para Jerusalém. Segundo a Casa Branca, a decisão foi comunicada ao presidente da autoridade palestina, Mahmoud Abbas, por telefone. Abbas advertiu o presidente americano que a iniciativa vai ter consequências perigosas para os Estados Unidos. Desde 1995, quando a transferência da embaixada americana foi autorizada pelo Congresso, todos os presidentes se abstiveram da decisão por considerarem que a estabilidade e as negociações de paz da região eram prioridade. A transferência da embaixada seria vista como um reconhecimento da ocupação e da soberania de Israel sobre toda a cidade, disputada por palestinos e israelenses como a capital de seus respectivos estados. A justiça espanhola retirou a ordem de prisão contra o ex-líder catalão Carles Puigdemont. Com a decisão judicial, a Espanha deixa de solicitar a colaboração da Bélgica para manter Puigdemont e as outras autoridades do ex-governo catalão sob custódia. Agora, sem ameaça de prisão, Puigdemont pode tratar de sua campanha de reeleição. Ontem, ele participou por videoconferência de um comício do Juntos pela Catalunha para as eleições do próximo dia 21. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. Mas como vocês viram, a novela pela independência da Catalunha ainda não acabou. E no capítulo de hoje, a Suprema Corte da Espanha revogou o pedido de extradição de Carles Puigdemont. Esse cidadão está exilado na Bélgica, depois da imensa confusão que ele provocou em 1º de outubro. Foi a data do referendo que ele convocou a revelia do governo central de Madrid para tentar forçar a independência da região, da qual ele era, na época, uma espécie de governador. O governo da Espanha, então, dissolveu o parlamento regional e convocou novas eleições para o próximo dia 21. A ideia é enterrar o pesadelo separatista. Vai ser um presente de Papai Noel para os espanhóis. Pois começou hoje a campanha para a escolha de um novo parlamento catalão. Pelas pesquisas, a turma favorável à independência está em minoria. Uma minoria ainda apertada, que pode encolher se der certo o plano do governo espanhol de baixar as tensões. O Instituto de Pesquisa diz que o assunto já esteve em segundo lugar nas preocupações dos espanhóis. Ele caiu agora para a 4ª colocação. Mesmo assim, a farra da independência ainda está custando muito caro. 2.900 empresas se retiraram da Catalunha, ou seja, deixaram de pagar imposto para o governo regional catalão. As duas últimas a ir embora foram um grande frigorífico e uma multinacional italiana de pneus. O turismo também é um setor importante da economia espanhola, pois o faturamento desse ano tem sido 2,5% maior em todas as regiões do país, com uma única exceção, a Catalunha, onde o turismo caiu 5%. E ainda tem gente que acredita que brincar pela independência da Catalunha foi uma boa ideia. Mas vejam vocês que as ideias ruins são contagiosas. Anteontem, na ilha da Córcega, os autonomistas tiveram 47% dos votos nas eleições territoriais. E querem agora rediscutir a relação deles com a França. Mas o problema agora não é mais espanhol. Agora é um problema do presidente francês, Emmanuel Macron. É assim que o mundo gira. Boa noite.
A seguir, Maria Lídia entrevista José Roberto Ferreira Savoia, professor da USP, sobre a reforma da Previdência. Até já. Quem tem conta no Bradesco conta com muitos benefícios. Conta com isenção da tarifa da conta corrente por perfil. Conta com 3G grátis para qualquer transação pelo app. Acredita? Contrata crédito consignado direto pelo app e ainda concorre a 1 milhão em prêmios. E tem mais, conta com desconto no cinema, no refri e até na pipoca. Demais, né? Ó, vai começar. Quem tem conta no Bradesco conta com muitos benefícios para seguir em frente. Bradesco, pra frente. Imecap Antissinais Q10. A revolução no tratamento de beleza. A nanotecnologia associada à coenzima Q10, nutriente vital na reconstrução celular. Imecap Antissinais Q10. Nanopartículas que agem mais profundo na pele, repondo a perda de Q10 ocorrida ao longo dos anos. O resultado, uma pele mais firme e a redução das rugas e linhas de expressão em até 3 semanas. Imecap Antissinais Q10. São Paulo tem mais de 8 milhões de veículos. Com todo este movimento, o asfalto sofre desgastes. Mas agora São Paulo tem a maior ação de asfaltamento dos últimos anos. A Prefeitura está trabalhando dia e noite no programa Asfalto Novo. Pela primeira vez, o dinheiro arrecadado com as multas de trânsito é investido para renovar o asfalto da cidade. E não para por aí. Ainda tem muito asfalto pela frente. Prefeitura de São Paulo. Trabalho, trabalho e trabalho. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Mundo Casper, o lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você? Aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Líbero. Vestibular 2018. Paixão por comunicação. Olha aí o segredo da Gabriela Pugliese para ajudar a reduzir a gordura localizada. Agora ficou mais fácil você eliminar de vez aquela barriguinha ou pneuzinho com Imecap Redutor de Medidas. Imecap Redutor é um tratamento completo para reduzir a gordura abdominal e dos quadris. Imecap Redutor combina creme e cápsulas. O creme elimina a gordura localizada e as cápsulas agem nas gorduras mais profundas. Gordura localizada tem solução com o Imecap Redutor de Medidas. 14º Troféu Mesa Redonda. Uma noite de festa que vai premiar os melhores do futebol em 2017. E o vencedor é? 14º Troféu Mesa Redonda. Próximo domingo, 9h30 da noite. A polêmica reforma da Previdência Social na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Entrevisto José Roberto Ferreira Savoia, professor da Faculdade de Economia e Administração da USP e ex-secretário da Previdência Complementar no governo Fernando Henrique Cardoso. Professor, obrigada por estar conosco num momento em que a reforma da Previdência traz muita ansiedade. Por todas as razões. Primeiro, pelo aspecto político e depois também por uma razão de que qualquer mudança acaba trazendo, que é o temor pelo novo, o que é que vem aí pela frente. Esse projeto do governo Temer já foi muito modificado. Então, eu quero começar ouvindo do senhor. É um projeto que traz avanços para o sistema previdenciário ou é um projeto que é uma ameaça para o futuro dos brasileiros? Bom, boa noite, Maria Lídia. Obrigado pelo convite. Essa reforma, você frisou bem, ela veio bastante ampla e com algumas características que deixaram as pessoas perplexas, porque não entenderam bem o sentido e as repercussões. Gradualmente, nas negociações, o governo foi fazendo uma mudança, foi retirando alguns itens até o ponto que ela chegou no essencial. Ela então trata da idade, 62 anos para as mulheres, 65 para os homens. Ela busca
criar uma isonomia entre o setor público e o setor privado, e ela carrega regras de transição para que essas mudanças aconteçam gradativamente na vida das pessoas. Ninguém vai passar imediatamente para a idade de 62 anos ou de 65. Isso será gradual. E deixou de lado alguns pontos que eram bastante polêmicos, como, por exemplo, a mudança em relação aos trabalhadores da agricultura. Respeitou as regras que hoje nós temos em relação a professores, em relação a militares e profissões de risco. Então, eu diria que nós chegamos num modelo que é um modelo palatável para a sociedade que nós temos. Bom, aí o senhor está falando que é palatável, mas a gente vê que há também quem entenda que não é tão palatável assim. Por exemplo, nessa questão da mudança do limite de idade, de tempo de contribuição para a obtenção do direito de um benefício completo, que isso traz um impedimento para uma grande maioria de brasileiros, principalmente os pobres, que nunca chegarão numa idade mais avançada para conseguir um benefício para o qual terão contribuído. Esse projeto traz essa maldade embutida? Eu diria que não, porque o projeto ele respeita o tempo de contribuição, e essas pessoas mais humildes da nossa sociedade, elas acabavam se aposentando muito próxima de 65, 62 anos. Então, em termos práticos, não há uma alteração. E nós conseguimos manter ainda os benefícios atrelados ao salário mínimo, coisas que eram reivindicações importantes das pessoas mais humildes. Então, eu diria que se conseguiu fazer com que pessoas que estão no extrato de renda mais baixo, elas não terão prejuízo. A reforma vai impactar mais as pessoas com elevados salários, as pessoas que têm aposentadorias maiores. Mas essas mudanças, elas serão gradativas, de tal forma que nós vamos conseguir ter um relativo equilíbrio para a sociedade. Agora, o senhor falando em impacto maior e impacto menor, né, em qualquer circunstância a gente indaga, né, a coisa do investigador. Sim. Quem ganha com isso? De verdade, quem ganha com isso? É o trabalhador brasileiro ou é o sistema financeiro que, com essa mudança na Previdência Social, poderá ter uma ampliação na venda dos programas de previdência privada, que é alguma coisa rentável e que interessa a quem trabalha com isso? Bom, vamos começar. As pessoas que hoje dependem da Previdência Oficial, elas não terão mudanças importantes no curto prazo das suas condições. As pessoas mais jovens, elas terão de se adaptar a esse aumento da idade, mas terão tempo para fazer isso. No entanto, essas pessoas também viverão mais tempo e usufruirão dos benefícios previdenciários por períodos mais longos. Então, é natural que haja essa troca, um benefício que se é adquirido com um tempo maior de contribuição, tendo em vista que ele será usufruído por um período maior. Agora, a questão que se coloca sobre o sistema financeiro, ela é um pouco discutível, porque os planos de previdência privados, eles se destinam àquelas pessoas que ganham acima do teto da Previdência. São pessoas que têm renda. Acima. Exatamente, pessoas que têm uma renda maior, que conseguem fazer contribuições para ter uma aposentadoria além do teto. Então, essas pessoas, elas continuam fazendo seus planos porque elas querem, sim, ter um benefício mais amplo. Elas se programam para tanto. Agora, existe muita discussão, na minha percepção, de forma errada, de que essa é uma mudança que privilegia essa condição. Eu diria, hoje, a reforma da Previdência, ela traz o que eu chamo de uma segurança institucional para o aposentado. Ela vai permitir que o governo alcance um equilíbrio
dentro das suas contas e que os pagamentos da Previdência não sejam interrompidos. Bom, então, para encerrar, professor, essa questão do déficit da Previdência, que é usado como argumento para esse tipo de ameaça de que, a partir de um dado momento, a Previdência está quebrada, não paga mais ninguém. Muito bem. A indagação, esse déficit, ele é tal que justifique uma reforma que atinge, sim, fortemente as pessoas, ou esse déficit previdenciário poderia ser sanado com outros mecanismos, de outra forma, por exemplo, com a cobrança dos tais 500 bilhões que dizem que as empresas sonegam e devem ao sistema previdenciário. Maria Lídia, é muito importante isso que você colocou, porque as discussões sobre impactos de cobrança de dívidas e outros, elas podem sim, elas devem ser feitas, porque elas vão reduzir o déficit, mas elas não têm um efeito duradouro, elas têm um efeito apenas no momento em que eu recebo aquela quantia. Mudanças na administração da Previdência são muito importantes também. O governo racionalizar as suas contas, racionalizar os seus gastos, também trariam importantes economias para o país. O relatório do Banco Mundial há pouco tempo demonstrou isso. Agora, o que nós imaginamos como sendo fundamental é que o governo passe a ter uma relação de comunicação melhor com a sociedade sobre os avanços, uma vez que os recursos foram poupados da Previdência, que eles vão para a saúde, que eles sejam encaminhados para a educação, para que as pessoas se sintam recompensadas pelo esforço que fizeram. Esforço quer dizer, e efetivamente contribuíram, né? Exatamente. Efetivamente contribuíram. Professor, eu agradeço seus esclarecimentos e já deixo um convite para o senhor voltar uma próxima vez, porque eu não tenho a menor dúvida que, se for aprovada essa reforma, muita coisa vai precisar ser esclarecida. Muito obrigada. Eu que agradeço. O Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Boa noite. Fique ligado nos ganhadores do Troféu Mesa Redonda, neste domingo, 21h30 da noite.